porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O livro que conhecemos como Deuteronômio, ou seja, repetição da lei, isso na língua grega, é conhecido e chamado pelos judeus como de Devarim. Ele é chamado desta maneira. Devarim significa simplesmente palavras. Esse é o nome do livro. Isso tem um significado importante porque são palavras que procedem de Deus e nos conduzem a Deus. E o sacerdote, entendendo o alvo para o qual ele foi chamado, fará com que as palavras dirijam sua vida, da sua família e do povo de Deus. Então, nesse momento, vamos entender o alvo do sacerdote. Os mandamentos têm como propósito conservar nossas vidas. Não são regras aleatórias e abusivas, mas feitas pelo amor e com amor da parte de Deus por nós. O Criador nos fez e nos concedeu o manual, a Bíblia, para vivermos e usufruirmos da máxima potencialidade para a qual fomos feitos, entendendo que estamos aqui só de passagem. Entender o alvo para o qual fomos chamados como sacerdotes é compreender que fomos chamados para viver bem e conservar as nossas vidas enquanto aguardamos o nosso Redentor. As palavras foram dadas para que pudéssemos agradar e obedecer a Deus. Esse é o alvo. Quando bem compreendido, deve ser o alvo de nossa vida, de nossos filhos, de nossos netos, ou seja, de todas as gerações de nossa família. E se colocarmos esse alvo como prioridade, certamente viveremos bem aqui e depois que Deus nos chamar para estar com Ele. As palavras foram dadas também para desenvolver o temor e o respeito por Deus. Que a fé e o respeito a Deus sejam a herança mais importante que se deixa para a família. Em momento de crises circunstanciais, ou seja, aquelas não provocadas por nós, elas devem ser encaradas com confiança em Deus, uma vez que todos devem saber que nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Essa visão
só é possível se transmitirmos aos nossos filhos o temor e o respeito por Deus. A família que cumprir esse alvo certamente será bem-sucedida. Foi essa a instrução que Moisés deu ao povo de Israel. Se obedecerem, em tudo vocês serão bem-sucedidos. Pois será uma família abençoada por Deus, que caminha nesse mundo sob o seu cuidado e direção rumo à eternidade. As bênçãos podem ser vistas de várias maneiras, tanto no cuidado de Deus e sua proteção, como também em sua providência e prosperidade. Porque Deus é quem nos dá tudo aquilo que necessitamos para a vida, uma vida piedosa aqui e certamente nos dando a certeza de que, se obedecermos, também iremos para a presença dele depois daqui. Mas o mais importante é mostrar, enquanto estamos aqui, aos nossos filhos, que a nossa esperança não está aqui nesse mundo e que algo melhor e mais duradouro nos espera. No mundo moderno, esse mundo em que vivemos, os alvos da família têm sido desviados, distorcidos do temor a Deus para o acúmulo de bens e dinheiro, mesmo sabendo que tudo isso é passageiro. Existe o desvio dos estudos, onde faculdade e formação acaba sendo o alvo prioritário, sacrificando assim coisas importantes, como o tempo com Deus. Não que estudar, se formar, seja algo ruim, não é isso, mas se sacrifica aquilo que é mais importante, precisamos pensar. Se o seu alvo não estiver bem definido, certamente Deus ficará em segundo plano em sua vida. E isso, no final, será a maior tragédia para o ser humano. Outro desvio é a busca dos momentos de lazer e entretenimento, tão difundidos em nossa época. São tantas opções que muitas vezes nem sabemos o que escolher. O entretenimento seduz adultos e crianças. Lazer é importante, mas se afasta de Deus, é apenas fumaça de alegria. Igualmente importante é o desvio da compra de símbolos de status. Hoje, só para efeito de exemplo, o carro perdeu completamente a sua função, que a princípio era para levar e trazer, e hoje tem sido usado nas mãos de alguns como status, nas mãos de outros como arma, porque algumas pessoas usam o seu veículo simplesmente para colocar a vida de outros em risco e assim sucessivamente. É óbvio que quando se usa ou quando se compra algo como um símbolo de status, a fim de obter satisfação e até mesmo aceitação introduzida pelo sistema em que vivemos, nós estamos perdendo completamente a nossa identidade. Não sabemos mais quem somos e se assim continuarmos, não saberemos para onde vamos. Por isso, o que estamos vendo é cada vez mais uma sociedade extremamente egoísta, individualista, que não sabe distinguir o que são necessidades reais. Confundem facilmente desejos com necessidades. Deus deve ser a prioridade na família. As demais coisas serão acrescentadas. Foi Jesus quem disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. A promessa de Deus será cumprida em nossa vida, à medida que confiamos em seus cuidados.
Os sacerdotes do lar nunca devem esquecer seu alvo, lembrando e fixando em sua mente aquilo que Josué disse no final de sua vida: eu e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Que os pais sempre digam aos filhos: nossa família está aqui para servir a Deus. Este é o nosso propósito, este é o nosso alvo. Na nova aliança, tudo começa com o Evangelho, quando Marcos 1:1 nos diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, nós temos a boa notícia, que agora nos dá convicção, nos dá certeza, por meio da palavra, que estamos aqui só de passagem. E um dia podemos nos encontrar com Deus, se mantivermos a nossa fidelidade. Os judeus, para desfrutarem das bênçãos de Deus no Antigo Testamento, precisavam obedecer ao Senhor e aos seus decretos. Do mesmo modo, se desejamos que nossa família desfrute das bênçãos do Deus eterno, precisamos obedecer às suas instruções na nova aliança. No Novo Testamento, sabemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra de Deus se manifestou em Jesus, que é o Verbo, que é a palavra. Portanto, como ele mesmo disse, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. E ainda, ele disse: as palavras que eu lhes disse são espírito e são vida. E Pedro, um dos seus discípulos, reconheceu: tu tens as palavras da vida eterna. Faça com que seu entusiasmo pelas coisas espirituais contagie toda a sua família, desenvolvendo um sentimento mútuo de gratidão e dependência do Senhor da aliança. Assim, vamos obedecer e agradar a Deus. Vamos desenvolver temor e respeito por Deus. Vamos desenvolver fé e esperança enquanto aguardamos a sua vinda. Que Deus te abençoe e que você estabeleça bem o seu alvo. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.